Olá, graça e paz, queridos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para mais um momento de bate-papo, um momento de reflexão da palavra de Deus. Eu quero trazer nesse momento, dividir com você um texto e um trecho que está registrado em segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 9 está escrito assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ah, Pedro aqui ele trata a respeito de um assunto em que era preocupação, em que era incômodo para muitas pessoas da época, né? Então, esse texto, esse trecho da palavra do Senhor, do capítulo 3 de 2 Pedro, fala a respeito da paciência de Deus e do chamado dele ao arrependimento, o chamado de Deus, ali tendo Noé como instrumento, demorou durou, podemos dizer assim, que 120 anos, Deus chamando, né? E hoje nós vivemos o tempo da graça, porém esse tempo também vai acabar, né? Mas aqui a gente entende, a gente percebe que o Senhor ele não demora a cumprir a sua promessa, assim como está escrito, né, com relação ao chamado do arrependimento, como alguns até mesmo comentam, alguns até mesmo se desviam da fé, exatamente julgando o fato de Deus demorar a sua vinda e a promessa dele, que ele está se referindo aqui, é literalmente a sua vinda. Não querendo que ninguém venha perecer ou que alguém venha se perder, mas sim a intenção dele é que todos, exatamente todos, sejam salvos. Então muitos hoje questionam até mesmo a respeito da volta de Cristo, né? Olha tudo acontecendo aí, olha os sinais dos tempos, né? Sinais em todos os lugares, no ar, aí no mundo espiritual, no mar, na terra, na política, em todos os lugares dentro do cristianismo, dentro da igreja, né? Então Pedro ele enfrenta também essa mesma questão, essa mesma polêmica na sua época, essa mesma dúvida que existia dentro da igreja primitiva, para você ter ideia. Olha o tempo que fazia já. Então ele busca explicar aqui que Deus ele não está atrasado, né? Mas ele está sendo paciente. Olha só, enquanto muitos comentam sobre o fato de um atraso, né? Pedro ele fala ali de um outro processo, de um processo totalmente diferente. Pedro estava buscando fazer com que as pessoas viessem a entender realmente esse processo de Deus, né? E sem contar também os zombadores que naquela época surgiam dizendo onde está a promessa da sua vinda, né? Salmo de número Salmo de número 115, a gente vê também isso, né? Muitos dizem, onde está o seu Deus, né? Asaf também passa por essa opressão no Salmo de número 73, né? Quando ele começa a olhar a respeito dos ímpios e puxa vida, né? Mas o Pedro aqui, querido, ele fala sobre o fato de viver dias parecidos, né? E é como que, vamos dizer assim, só mudasse a época, mas os acontecimentos são praticamente os mesmos. Dias de incredulidade, dia de frieza espiritual, né? Dia ali do ceticismo parece que invadiu o coração de muitas pessoas, né? E a resposta de Pedro é: Deus já julgou o mundo no passado. Julgou no dilúvio, julgou, é, isso julgamento universal, né? Mas falando ali julgamento, por exemplo, isolado, por exemplo, julgou Sodoma, Gomorra, julgou um pessoal ali no deserto, quando a terra se abriu, engoliu os rebeldes. Por vários processos de julgamento, Deus, né, trouxe aqui para o povo, né? E ele julgará novamente, mas no tempo dele, o tempo é de Deus. Sabemos apenas que vai haver o julgamento, porém, tudo pertence a ele. Porém, Deus não demora. Simplesmente o homem não conhece o tempo nem o plano, na sua plenitude do Senhor, como exatamente será. Ali nos detalhes. A gente conhece, entre aspas, né, ali, olhando a palavra de Deus, a gente tem a noção, né? Porém, detalhadamente, somente no dia, né, vai saber exatamente como será tudo isso. Mas para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Por aí a gente já não tem como analisar, né? E Deus ele não opera,
na nossa agenda, no nosso tempo, mas no tempo dele, ele é um Deus eterno, vive na eternidade e julgará todo esse povo exatamente nesse tempo. E o aparente atraso, na verdade, é algo chamado misericórdia em ação. Deus agindo com misericórdia para com as nossas vidas. Então a paciência de Deus, ela tem um propósito? Tem um propósito, sim. Ele não quer que ninguém se perca, como está escrito até mesmo no livro de Provérbios, né? Que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, né? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, então é questão de tempo, isso é aos poucos, literalmente. Mas a vontade de Deus é salvar e não destruir. Deus não tem interesse que o pecador morra, né? Mas o prazer de Deus, Deus até na morte do ímpio Deus sente prazer, mas não que o pecador ele venha perecer, porque é o final dele. A Bíblia já comenta sobre isso, né? E o caráter de Deus ele é marcado pela graça. O caráter de Deus é marcado pelo amor. E o caráter de Deus é marcado pela misericórdia, tá bom? E misericórdia que nós não conseguimos dimensionar tudo isso, né? Misericórdia que nós não conseguimos ter ideia do tamanho de tudo isso, mas nós só contemplamos e admiramos como Deus é grande em tudo que faz. Eu louvo a Deus por isso. Tá bom, querido? Eu fico por aqui nesse pequeno bate-papo, nessa manhã de quarta-feira, e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus venha realmente fazer transbordar sobre a tua vida. E fica aqui o meu convite já. Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evasio, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você é meu convidado se você deseja assim nos conhecer, tá bom? O endereço fica aqui no rodapé. Vamos deixar o endereço aí para você também, como também os dias de culto, tá bom, querido? Então, um forte abraço, lembrando que esse domingo especial é Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Abraço, graça e paz, até a próxima.